Falar um pouquinho sobre hipertireoidismo na gestação. É comum o surgimento de desordens tireoidianas em mulheres na idade reprodutiva durante a gestação. A frequência de hipertireoidismo na gestação varia em cada país. De acordo com uma estatística, 0,3 a 25% nos países não apresentam deficiência de iodo. A doença tireoidiana é autoimune, é a principal causa de hipertireoidismo. A função para a realização de um grande número de complicação para a mãe é para o desenvolvimento dos fetos, sendo mais frequente a hipertensão gestacional e o peso baixo do feto. Vários estudos têm mostrado que a presença de anticorpos antireoidianos, especialmente o anticorpos anti-peroxidana, pode ocasionar complicações para a mãe e o neonato. A função tireoidiana para as mães é o aumento de abortos espontâneos. Mulheres com os abortos nos primeiros 3 meses de gestação apresentam níveis de anticorpos baixos e não atingem os seus objetivos. O período de gestação, que representa um estresse para a glândula tireoide, proveniente da região com deficiência moderadora do iodo, mulheres com área suficiente de iodo, esse aumento de THS é a maior que apresenta o autoimune da tireoidiana. Vários estudos têm mostrado o desenvolvimento intelectual dos filhos das mulheres com hipertireoidismo que pode ser comprometido. O rastreamento das gestantes com risco hipertireoidiano deve ser realizado rotineiramente, pois o tratamento pode atenuar ou eliminar os riscos de complicações. O que é hipotireoidismo? O hipotireoidismo é um problema na tireoide, glândula que regula a função dos órgãos importantes como o cérebro, o coração, o fígado e os rins. O metabolismo ele se torna mais fraco, algumas regiões do corpo elas ficam inchadas, que se caracteriza pela queda na produção dos hormônios T3, triodotironina e T4, tiroxina. É mais comum em mulheres, mas pode acometer em qualquer pessoa, independente de gênero ou idade. Até mesmo em recém-nascidos, o chamado de hipotireoidismo congênito. Estatísticas. Houve um aumento de 25 a 50% dos casos de mulheres com hipotireoidismo na gravidez, e de 20 a 30% não tiveram sintomas. A incidência de pré-eclâmpsia foi de 44% em mulheres com hipotireoidismo declarado, e a incidência de criança pesando menos de 2 kg foi de 31%. Quando teve tratamento inadequado, houve 60% de aborto com hipotireoidismo declarado, e em pacientes com hipotireoidismo subclínicos foi de 71,4%. Em pacientes com hipotireoidismo subclínico com tratamento adequado, a frequência de parto a termo foi de 100%, e em declarados foram de 90,5%. Hipotireoidismo na gestação. O hipotireoidismo é um problema na tireoide, na glândula que regula os órgãos importantes como o coração, o cérebro, o fígado, os rins, que se caracterizam pela produção excessiva de hormônios, o T3 e o T4. O desencadeamento na gestação de hipertireoidismo pode ocorrer devido ao excesso de iodo presente em alguns medicamentos
ao surgimento de nódulos na glândulas. A causa mais comum do hipotireoidismo é a doença de Graves, que ocorre quando o sistema imunológico começa a produzir anticorpos que atacam a própria glândula tireoides na gestação. Entretanto, é uma situação limítrofe que pode implicar risco tanto para a mãe quanto para o feto. E há um determinado número de gestantes que, por características particulares, apresentam maiores problemas na evolução desfavorável, chamadas gestação de alto risco. Nós podemos também colocar alguns medicamentos, algumas situações em que pode fazer mal para a gestante em uso de medicamentos. Não é recomendado que se suspenda a droga antes da 32ª a 34ª semana da gestação, pois ocorrerá a incidência de hipertireoidismo em significativo número de pacientes. Os ajustes das doses deverão ser realizados de acordo com as concentrações do T4 livre. O cuidado a ser tomado é utilizar a mínima dose possível da droga antitireoidiana, deixando as concentrações do T4 livres no limite superiores da normalidade para mulheres não grávidas. As drogas antitireoidianas podem provocar efeitos colaterais, alguns deles sérios, como a granulocitose, hepatite, vasculite, bem como outros com menores gravidade, incluindo síndrome de Lange-Bucks, racha de cutâneo e febre. A presença do boro de bracardíaca feita são condicionada com hipotireoidismo materno. Os bloqueadores ajudam a controlar os sintomas adrenérgicos, prepranolol de 20 a 40 mg 2 vezes ao dia. O atenolol de 25 a 50 mg diariamente pode ser utilizado quando necessário. Entretanto, seu uso prolongado poderá acarretar a diminuição do crescimento uterino, braquicardial fetal e hipoglicemia. Então esse é um belo diagnóstico. O indicador mais sensível do hipotireoidismo é a determinação sérica do TSH, o qual se encontra invariavelmente elevado no tireoidismo primário, sobretudo em mulheres de regiões com deficiência de iodo. As concentrações T4 livre podem estar dentro dos limites da normalidade em pacientes com hipotireoidismo subclínico, tendendo a diminuir de acordo com a gravidade do quadro. Os níveis de T3 podem estar ainda normais, mesmo quando o T4 livre já se encontra em níveis baixos. Os níveis de T3 e T4 totais encontram-se elevados durante a gestação em função do aumento da concentração de TBG, não sendo utilizados para o diagnóstico. A determinação de anticorpos anti-TPO é importante na identificação da tireoide de Hashimoto como a etiologia do hipotireoidismo, além de ser um marcador de risco das pacientes que podem desenvolver a doença durante a gravidez ou disfunção tiroidiana pós-parto. Tem sido relatado também a associação de anti-TPO a um risco aumentado de aborto espontâneo em aproximadamente 17% das gestantes, quando comparado com 8,4% em mulheres com anticorpos negativos. As formas terapêuticas para o tratamento do hipotireoidismo são com beta-bloqueadores
e o uso de iodo aplicado nas glândulas da tireoide, que ajudam ela a trabalhar de forma normal. Não há comprovação de tratamentos alternativos para quem tem tireoide. Ela somente com medicação mesmo de fármaco e que ajuda. Não existe um tratamento alternativo, só mesmo medicamentos. Sinais e sintomas do hipotireoidismo na gestação é a depressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino preso, menstruação irregular, falhas de memória, cansaço excessivo, dores musculares, a pele seca, a queda de cabelo, ganho de peso e o aumento do colesterol no sangue. Tratamento. O tratamento de escolha para o hipotireoidismo é a LT4. A boa evolução das mulheres hipotireoidianas na gravidez dependerá dos esforços para descobri-las e tratá-las adequadamente. Essas mulheres, elas deverão ser encorajadas a fazer o uso regular da medicação e manter a concentração de TSH, já antes da concepção. A única forma de prevenção do hipotireoidismo é fazer o exame da dosagem dos níveis do hormônio da tireoide. O risco é muito alto para mulheres, principalmente acima dos 30 anos, principalmente para quem já teve gestação, mais de uma gestação, já teve parto prematuro ou perda fetal. E muitas mulheres tentam engravidar e não conseguem. E muitas vezes não sabem que tem hipotireoidismo. E a única forma de saber é fazendo a dosagem dos hormônios, que assim vai ser tratado, né, de forma correta e avaliado pelo médico. Então, é muito válido você fazer esse exame da dosagem de hipotireoidismo. Infelizmente, nem todas as mulheres têm essa informação, E o único modo de prevenir, o único jeito de prevenir é você sabendo se você tem ou não. Não existe uma fórmula de prevenir o hipotireoidismo. Então, e ele afeta mais as mulheres. O risco nas mulheres ele é muito maior do que nos homens. Então, muitas mulheres não engravidam porque tem essa disfunção na glândula da tireoide, que causa o hipotireoidismo, e não sabem. Então, antes de engravidar, é válido fazer esse exame para ver a quantidade de hormônios que você tem da tireoide, se você tem hipotireoidismo ou não, porque ele pode realmente atrapalhar a engravidar, ou você engravidando sem saber que tem, sem o devido acompanhamento, pode prejudicar o seu feto. É sabido que a gravidez pode ter um impacto na função da tireoide devido às alterações hormonais durante a gestação. Contudo, ter hipotireoidismo não é impeditivo de realizar o sonho de ser mãe. O maior conhecimento sobre a relação entre a gravidez e a tireoide permite um período gestacional cada vez mais tranquilo. Uma gravidez normal inclui várias modificações fisiológicas e hormonais importantes que alteram por si só a função da tireoide. As hormônios responsáveis pela mudança são a gonadotrofina, coriônica humana e o estrogênio, a principal hormônio feminino. Por outro lado, sabe-se que a glândula tireoide pode aumentar de tamanho durante a gravidez. No entanto, os bostos associados à gravidez ocorrem com muito mais frequência em zonas do mundo com deficiência de iodo. Para o bom desenvolvimento neurológico do feto, depende dos níveis adequados dos hormônios tiroidianos, enquanto a tireoide do feto não está em formação, pois ela se inicia a partir da 8ª semana de gestação, ele depende totalmente do hormônio materno. Na mãe, as disfunções da tireoide podem alterar a pressão arterial, aumentando o risco de aborto e partos prematuros. No período da gestação, em mulheres com disfunções de hipertireoidismo, devem ser acompanhadas de 3 a 4 semanas, para poder manter o nível da tireoide normal, avaliados pelos médicos. Pode causar, o fato da mãe ter hipotireoidismo não tratado de forma correta, pode causar problemas mentais, déficit cognitivo e aparecimento de bócio no feto.
Então, a mãe que não se cuida corretamente com o tratamento e tem hipotiroidismo, a criança, o feto, pode nascer com vários problemas de saúde. A gestante com hipotiroidismo, ela é acompanhada num controle mais rigoroso, com repetições de exames e do feto também, para poder acompanhar o seu desenvolvimento, já que o hipotiroidismo pode causar esses danos ao feto. O bócio é o aumento anormal da glândula, normalmente é causado por deficiência de iodo ou inflamação na glândula da tireoide. Então, a criança já pode nascer com hipotiroidismo, se não for tratada corretamente durante a gestação.